As denúncias à Segurança Social foram 3, mas quem no dia-a-dia lida com a doença garante que há outros casos de lares que fecham a porta a idosos seropositivos. A maior parte das vezes é difícil de provar legalmente esta discriminação, não é? Muitos dos equipamentos que existem, na grande maioria, estão lotados ou com poucas vagas. E nota-se que, na maior parte dos casos, o que acontece é um aproveitamento dessa razão para justificar a falta de lugar para as pessoas infectadas. O ano passado, o Instituto de Segurança Social recebeu 3 denúncias. Em Braga e no Alentejo, 3 lares apoiados pelo Estado recusaram receber idosos infectados com o vírus da SIDA. Houve a possibilidade de intervir e de corrigir as situações. Os lares em causa mantiveram os apoios do Estado. A quebra desse tipo de contratos ocorre sempre que há comportamentos reiterados que ponham em causa e em risco o funcionamento adequado da instituição. Não é pela ocorrência de um episódio destes que, desde logo, se deve pensar numa solução desse tipo. É um fenómeno relativamente novo, este do envelhecimento também desta população. Em Portugal estão notificadas cerca de 2.500 pessoas seropositivas com mais de 55 anos. Para o Presidente do Instituto de Segurança Social, mais importante do que penalizar as instituições é não calar a discriminação e fazê-la chegar ao Instituto. A entidade reguladora da saúde suspeita que alguns hospitais públicos com consultas de neurologia estão a recusar o acompanhamento de doentes portadores de esclerose múltipla. O organismo não exclui a possibilidade de motivos financeiros. A investigação começou no início do ano e ainda não está concluída. Para já há apenas conclusões preliminares que surpreenderam a entidade reguladora da saúde. Há hospitais que têm um número anormalmente baixo de doentes com esclerose múltipla. E o anormalmente baixo é corrigindo por todos os fatores que têm a ver com a dimensão e a natureza da população servida. O outro facto que conhecemos é que, do ponto de vista financeiro, um doente com esclerose múltipla é um doente muito caro para os hospitais. E é por isso que estarão a ser recusados? É uma das hipóteses, e é uma hipótese que não podemos rejeitar nesta fase. Aliás, foi isso que nos levou a investigar. Em média, cada hospital gasta 7.500 euros por cada portador de esclerose múltipla e recebe apenas 1/3 desse valor. A entidade reguladora da saúde não revela quais são os hospitais que alegadamente discriminam estes doentes e garante que todos eles estão tratados, ainda que com alguns inconvenientes. O caso acabou na esquadra de polícia, com Nuno Soares a apresentar uma queixa contra a Carris. Nuno e o seu cão guia Nodi foram impedidos de entrar num autocarro pelo motorista que disse estar a cumprir o que a Carris determina. Esperava que me acontecesse numa situação talvez menos comum, quando tentasse entrar num hotel um pouco mais luxuoso ou num sítio um pouco mais de índole social diferente. O Nodi tem 3 anos, não usa açaimo porque é inofensivo e também porque o açaimo prejudica as suas funções de cão-guia. Estou triste, estou abalado porque o meu amigo ficou impedido de entrar num lugar que até hoje todos os dias tinha entrado. A Carris diz que o barramento da entrada em visuais com um cão sem açaimo está prevista numa lei de maio do ano passado. Nuno Soares leu a lei e diz o contrário. Eu não tenho açaimo para o Nodi, porque a Lei Geral da República diz que estes cães não têm que estar açaimados, quer seja na via pública ou em locais públicos. A Carris afirma que os transportes públicos não são um lugar público e por isso obriga os cães-guias a usar açaimo, mas o critério fica na prática à mercê do motorista. Nuno Soares e o seu Nodi acabaram por viajar livremente num outro autocarro quando momentos antes tinham sido impedidos de o fazer. Maria é cozinheira, tem 41 anos, é seropositiva há pelo menos 10. O nome é fictício, mas os receios são genuínos. Há uns tempos ficou grávida, soube-se que era portadora do VIH. Apesar de um desmentido, esteve à beira do despedimento. Faz-me sentir ódio. Faz-me às vezes pensar se vale a pena continuar lá a trabalhar quando a própria instituição em si coloca pessoas em risco. É assim, o risco da minha vida não é a minha doença, é as pessoas que estão à minha volta. O medo e qualquer semelhança com outras histórias não é pura coincidência.
Eu digo aos meus doentes sempre para não dizerem ninguém que estão infectados, não é? A pessoa não sabe se isso vai ser, e já tive casos de pessoas que disseram, pessoas que achavam que eram amigas e que isso foi usado depois contra essas próprias pessoas, não é? Não chegam mais do lado de discriminação laboral porque as pessoas não assumem no seu lugar de trabalho que estão infectadas, não é? E não podem assumir, senão obviamente seriam despedidas, na maior parte das vezes. Recentemente, o Tribunal do Trabalho e o Tribunal da Relação de Lisboa deram razão ao hotel que despediu um cozinheiro infectado com o VIH porque representaria um perigo para a saúde pública. O cozinheiro recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça. Maria seguiu de perto este caso. Assusta-me a hipocrisia das pessoas, a discriminação que elas usam, assusta-me as entidades patronais, assusta-me que eles precisem serem inteligentes. Pensámos, isto são as pessoas, são os ignorantes, as pessoas coitadas, não têm gestão. E vimos que não, nós temos um acordo num tribunal que supostamente seriam pessoas diferenciadas, que dizem barbaridades e que depois confirmam essas barbaridades, apesar de tudo, e acham que estão certos. Isso é complicado. No caso do cozinheiro, havia 2 pareceres negando o alegado risco de transmissão, mas segundo o Conselho Superior de Magistratura, não se tratava de pareceres médico-legais. Já a Ordem dos Médicos abriu um inquérito para averiguar outra situação, em que o médico do trabalho terá comunicado à administração de um hospital público que um cirurgião era seropositivo. A Constituição e o Código de Trabalho já protegem de discriminação os portadores de doenças crónicas, mas Maria lembra que não é suficiente.